Bom dia e bom dia, meus tuquinhos. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Que seja mais um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Enquanto a nossa turma chega, eu vou orar. Dá tempo do pessoal ir entrando. Deixa eu ver se meu WhatsApp já logou aqui, para eu mandar a mensagem no grupo. Ainda não entrou. Já eu mando. Falando que eu estou online. Vamos orar? Vamos agradecer o nosso Pai por mais um dia? De onde você estiver, da sua casa, do carro, do ônibus, você fecha seus olhos, agradeça ao Senhor, chama a presença de Deus aí onde você está. Diga ao Senhor: Pai, nós precisamos da sua presença nessa manhã. Começa a falar palavras de gratidão ao Senhor e diga: Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos da tua presença. Nós precisamos das águas que correm do teu trono, regando a nossa vida. Começa a declarar as palavras de bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, diante da sua vida. Começa a declarar as palavras de bênção e chama a presença do Senhor aonde você está. Eu creio que o Senhor ele tem algo para... Dirigindo não, né? Dirigindo você não fecha o olho não. Mas você pode declarar as palavras de bênção aí dentro do carro, no ônibus, aonde você estiver. Amém? Começa a orar aí. Aleluia, Deus. Graça nós te damos, Pai. Deus, nesta manhã nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Deus, nós convidamos o Senhor nesta manhã a estar conosco. Nós queremos te dar toda a honra porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos ouve. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo na nossa vida e que nós não somos nada e que sem ti nós nada podemos fazer ou ser. Nesta manhã eu entrego o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos diante de ti. Peço que o Senhor venha nos regar com a tua palavra, regar, Pai amado, com aquilo que o céu já liberou a nosso favor. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para que o Senhor venha falar ao nosso meio, para que o Senhor conduza esse momento devocional, que o Senhor use a minha mente, os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, tudo que eu tenho, Espírito Santo, eu rendo ao teu governo nesta hora, para que o Senhor fale aos meus irmãos em nome de Jesus. Papai, que nenhum pecado ele permaneça no nosso meio. Peço para que o Senhor derrame o teu sangue sobre as nossas vidas, nos lave e nos purifique de todo mal. Papai, que nesta manhã o Senhor venha com uma injeção de ânimo, que o Senhor venha com uma dose de alegria, uma dose de paz, uma dose de amor sobre a vida daqueles que precisam. Eu não sei como as pessoas vão chegar aqui nesta live, mas eu declaro que elas não vão sair da mesma maneira que elas estão entrando. Que a tua doce presença, Pai, possa mesmo encher o ambiente aonde os meus irmãos eles estão. Que da mesma forma, Pai, que a tua presença ela está aqui comigo, ela possa estar também na casa, no ônibus, no carro, dentro do avião, aonde e tem um irmão, um filho representado no trabalho, onde eles estiverem, Pai, levando o filho para a escola, dentro da academia, aonde tem um filho representado. Que a tua presença possa encher o ambiente, não só daqueles que estão assistindo essa live ao vivo, mas também daqueles que vão assistir essa live gravada. Na hora que esses filhos começarem a assistir e ouvir esta live, que a presença do Senhor possa encher o ambiente aonde eles estão, que aqui seja um ambiente favorável para a salvação, para a cura, para os milagres, para aquilo que o Senhor, Pai, quiser operar em nome de Jesus. Nós
queremos mesmo, Pai, chamar a existência aquilo que ainda não está acontecendo. Nós queremos pedir uma atmosfera celestial nesse lugar, que as águas do teu trono, Pai, comecem a fluir sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os anjos do Senhor possam cercar o ambiente onde nós estamos, para que nenhum ataque, para que nenhum dardo inflamado do diabo venha sobre as nossas vidas, tentando, Pai, nos atacar em nome de Jesus. Nos coloca, Pai, debaixo da tua vontade e nos permita viver aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Já esfrega suas mãos. Esfrega as mãos. Faz assim. Bate assim. Glória a Jesus. Para você que chegou agora, eu não dei bom dia ainda. Bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que estejam bem. Que hoje seja mais um dia de rompermos e avançarmos debaixo daquilo que o céu já liberou sobre a nossa vida. Temos um tempo de devocional hoje bem corridinho. Talvez não dê conta de ler todos os comentários. Vamos lá comigo em Josué capítulo 16. Vamos lá no versículo 1. Ontem nós falamos sobre a conquista de terra de Judá. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Estamos em uma trajetória lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos no livro de Josué, no momento em que Moisés ele passa o bastão para Josué e Josué está conquistando as terras prometidas. Como assim? A terra não era uma promessa? Não era só entrar? Não. Era uma promessa, mas eles precisavam conquistar. Então, o primeiro recado que eu quero dar para você que está aqui pela primeira vez, e a maioria das pessoas que já caminha comigo já sabe, porque eu falo isso em quase todas as lives, Deus ele vai fazer uma promessa para a sua vida, porém, você precisa de fazer a sua parte. Quando Deus ele disse para ressuscitar Lázaro, antes dele dizer Lázaro vem para fora, ele diz removam a pedra. Vai ter trabalho que é de Deus, porém vai ter trabalho que é seu. Quando ele diz eu vou dar uma terra para vocês, ele não tinha dito que eles precisavam guerrear nessa terra. Mas, quando eles chegam na terra, eles vão descobrir que tem que guerrear sim. Deus ele nos disse, vocês vão herdar uma vida eterna. Eu tenho uma terra prometida para vocês, celestial. Porém, nós precisamos entender que a salvação é desenvolvida com temor e com tremor. Então, há uma conquista da nossa parte para chegarmos na terra prometida. Não tem moleza caminhando com Jesus. Quando a palavra nos diz que para sermos discípulos precisamos pegar a nossa cruz para segui-lo, Jesus disse, aquele que quer ser um discípulo meu precisa pegar a sua cruz para me segui-lo. Todo aquele que pegava uma cruz significa estou caminhando para um caminho de morte. Quando alguém passava com a cruz nas costas, significava estou sendo crucificado, né? Estou indo para um caminho de morte, estou levando a minha cruz na qual eu vou morrer. Então, quando Jesus diz isso, aquele que quer ser meu discípulo precisa tomar a sua cruz e me seguir, ele está dizendo, é uma vida de morte que você precisa viver. Então, para ter uma promessa, precisamos ter temor, precisamos desenvolvê-la com tremor, precisamos morrer para nós mesmos e viver a vida de Cristo. E aí você pergunta, Raira, qual é a vida de Cristo? A vida de Cristo é fazer aquilo que Ele nos pede, amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós fomos amados. Quando olhamos para a lei mostra que nós não devemos prejudicar o nosso irmão. Quando olhamos para a graça nos diz, devemos fazer aquilo que queremos que faça conosco com o nosso irmão. A graça é superior à lei. Então, quando vemos Josué conquistando a terra prometida, lembramos da promessa que nós temos também. Uma promessa de uma terra celestial, que precisamos conquistar da mesma maneira, né? Então vamos lá, capítulo 16, versículo 1. Já entreguei aqui algumas coisas para vocês.
sobre cruz, sobre morte, vontade do Pai, né? Negar os seus desejos, promessas e os comportamentos que nós precisamos ter diante da promessa. Versículo 1. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendia desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguia para Atarote, a território dos Arquitas. Depois descia em direção a oeste para o território dos Jafletitas, até Bet-Aron baixa, e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filho de José. As terras entregues a Efraim. Agora ele vai vir com um detalhamento, o que pertencia a Efraim e depois as terras que foram entregues para Manassés. Vai vir um detalhamento de várias cidades. Vou ler aqui um pouco e depois mostro para vocês no nosso mapa aonde está Efraim e aonde está Manassés. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começa em Atarote-Adar, a leste, dali se estende para Bet-Orã, alta, e depois para o mar Mediterrâneo. De Miqumetá, ao norte, fazia uma curva para ao leste e passava por Tanate-Siló, a leste de Jonã. De Janoá, fazia uma curva para o sul, até Atarote, e Narate chegava até Jericó, e terminava no rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades, como povoados ao redor do território designado como herança à tribo de Manassés, foram separados para a tribo de Efraim. Eles expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer viviam até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Primeiro ponto que a gente vê do versículo 1 até o 4 é a divisão. Eu vejo aqui a forma como Deus, ele é detalhista, né? E ele cuida para que cada qual tenha o seu pedacinho de terra e muito bem dividido. A gente vê essa distribuição de forma cuidadosa e o nosso Deus é um Deus de detalhes. E quando Deus ele se revela em grandeza, é muito fácil ver a manifestação poderosa de Deus. Por exemplo, abriu o mar vermelho. Oh, poderoso Deus! Mas quando Deus ele se revela nos detalhes, eu acho que ainda é muito mais... como esse Deus é tão perfeito. Quando esse Deus se mostra nos detalhes. Por exemplo, eu também te amo, Julinha. Quando Deus ele se mostra... sabe aqueles desejos que só você sabe dentro do seu coração? Eu lembro o dia que eu não tinha dinheiro para poder comprar um sorvete. E eu disse no meu pensamento que eu queria um sorvete. Fiquei um tempão no meu pensamento querendo um sorvete. E depois eu compartilhei com as meninas que trabalhavam comigo assim. Deixa eu ver se acender a luz vai ficar melhor. Mudou muita coisa, né? Eu perguntei às meninas que trabalhavam comigo, falei com as meninas que trabalhavam comigo assim, nossa, hoje eu queria muito um sorvete. Só que eu não tenho dinheiro para comprar sorvete. E aí, com um pouco, tinha passado pouquinho tempo que eu tinha falado, tipo umas meia hora. Aí chega a Cacau com um sorvete para mim. E ela não sabia de nada. Na época que eu trabalhava. E aí as meninas ficaram assim, como assim? Você pediu pra ela sorvete? Eu falei, não. Nem sabia que ela ia passar aqui. E ela chegou com sorvete na mão. Qual que é a probabilidade de alguém chegar com sorvete na mão pra alguém?
é zero, é mínimo. Porque você não leva sorvete para uma pessoa, porque até você caminhar, o sorvete derreteu. E ela chegou com uma casquinha de sorvete para mim, da Cacau Brasil, que eu amava. Porque era um sorvete com calda de chocolate na casquinha. E todos os dias depois do almoço eu tomava essa casquinha. Na época era R$4,50 e eu não tinha. E aí, eu vejo a manifestação de Deus nos detalhes. Eu não sei qual que é a sua precisão nessa manhã. Deus se mostra grande nos milagres poderosos, grandiosos. Sim, esse é o nosso Deus. O Deus de milagres infindáveis. Porém, Ele também é um Deus de detalhes. E Ele é um Deus de detalhes particulares. Sabe? Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu tenho provas. Tinha 2 meninas no escritório nesse dia. E eu virei para elas e disse... Falei com elas... Nossa, eu tô querendo tomar meu sorvete. Hoje eu não tenho dinheiro pro sorvete. Eu lembro que eu tinha almoçado e eu não tinha o dinheiro pro sorvete. Gente, Deus é perfeito. Eu falei e aconteceu. Tá entendendo? Eu não sei o que você precisa hoje. Talvez se você falar comigo assim, ai, Raira, eu queria tomar um sorvete e não tenho dinheiro para um sorvete. Eu vou virar pra você e vou falar com você assim, larga a mão de ser supérfluo. Para com isso, pelo amor de Deus. Tá caçando sorvete? Vê lá, tanta gente passando fome no mundo, você tá caçando sorvete? Sabe? Porque eu posso julgar ser supérfluo aquilo que pra você é uma prioridade. Entende? Mas Deus nunca vai olhar para aquilo que você quer e vai julgar supérfluo. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso que cuida em detalhes de cada ponto da sua vida. Então, quando a gente vê Deus distribuindo os pedacinhos de terra para Efraim, para Manassés e para cada povo ali na terra prometida, a gente vê um Deus de detalhes. E saiba que Deus sabia a porção de terra que cada uma daquelas tribos necessitava. Deus sabia que Judá precisava estar localizada naquela região, que Manassés precisava estar naquele ponto, que Efraim precisava... Sabe, é tudo muito pontual. Vou colocar aqui a nossa imagem para contextualizar ali. Hoje está em inglês, mas essa parte marrom, não sei se vocês vão chamar de marrom, se vocês vão chamar de um bege escuro, mas para mim é um marrom, um bege escuro. Mas ali tá escrito Manassés e Efraim, tá em roxo. Consegue ver? Nós estamos lendo Manassés ocidental, tá? West Manassés. Manassés ocidental. Porque Manassés oriental, lembra que vai estar na parte leste do Jordão, que vai ser aquela roxa lá em cima, perto do verde, em cima do verde. Em cima da tribo de Gade. Pois é, não é essa que nós estamos lendo, não. Nós estamos lendo essa Manassés de marronzinho. Todo mundo tá vendo? Bem localizado. Pois é. E esse roxinho no meio, em cima da tribo de Judá. Vocês identificam aí a tribo de Judá. Vemos esse roxinho. Então, nós acabamos de ler a distribuição aí de terra da tribo de Efraim. Vamos lá no 17 comigo? A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meio tribo de Manassés, aos descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade, guerreiro valente. Ele e seus descendentes receberam a região de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias do clã de Manassés: Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representavam os clãs de Manassés, o filho de José. Lembra que José tinha 2 filhos? Esses 2 filhos que está recebendo a porção, Efraim e Manassés. Contudo,
Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar e a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: Ó Senhor, o Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto aos nossos parentes. Esse episódio aconteceu lá atrás, não sei se em Deuteronômio, em Números, mas esse episódio já tinha acontecido, quando elas questionam e falam que elas são mulheres, elas não iam receber porção de terra, porém elas queriam terra, elas acham que elas têm direito sim, e elas vão reivindicar o direito delas de terra, e o Senhor deixa elas ter a terra. Então Josué lhes ordenou parte da herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Versículo 5. Assim a tribo de Manassés recebeu o total de 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão. Pois os descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. As divisas da tribo de Manassés se estendia desde Aser até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para sul de Micmetá, até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Deixa eu ver se dá para ler Tapua. Dá para ler Itapua, ó. Tapua tá bem em cima, quase bem na divisa aí, ó. Tá escrito Efraim e em cima tá escrito Tapua. Dá para ler Itapua. Versículo 9. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertencia à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim. A parte ao norte do vale pertencia a Manassés. A divisa de Manassés acompanhava ao lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Aser e a leste o território de Issacar. Aí vocês estão vendo. Issacar de um ponto, Aser do outro. Issacar é o mais vermelhinho e Aser é o verde, lá na ponta deles. Versículo 11. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Aser foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, Nafote-Dor, Endor, Tanaqui e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não o expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso? Josué respondeu: se vocês são tão numerosos e a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques, onde habitam os ferezeus e os refaíns. Os descendentes de José disseram: é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós? Mas todos os cananeus do vale, tanto de Bet-San e dos povoados ao redor, como do vale de Jezreel, têm carros de guerra
com rodas de ferro são tão fortes para nós? Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques da região montanhosas também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tome posse dos seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los. Ou seja, faça a parte de vocês. Porém, gente, a gente vai ver que os cananeus, né, o capítulo ele vai terminar mencionando que eles não conseguiram expulsar os cananeus da terra ali onde eles habitavam em Gézer. E eles continuaram vivendo no meio daquele povo. Isso mostra um ponto muito importante. Deus falou que se eles permanecessem guerreando, eles conseguiriam sim. A palavra de Josué é: embora eles tenham carro de ferro e sejam fortes, podem ir, porque vocês vão conseguir expulsá-los, uma vez que a mão do Senhor é com vocês. Só que eles se dão por vencido e o que eles fazem? Ao invés de expulsá-los, eu já vou tirar esse mapa para a gente conversar mais pertinho. Só memorizem aí onde que está a terra de Efraim e de Manassés. Efraim é o roxinho no meio e Manassés é o marronzinho. Esse é o território da tribo de Manassés e Efraim. Eles tinham ganhado só um pedaço de terra, depois eles pedem a região montanhosa e acabam ficando com todo o território. Deixa eu parar de compartilhar. Uma coisa muito importante a se dizer é: eles começam a ver porque o povo eles iam à guerra. Quando eles não conseguiam expulsar um povo daquela terra, eles tornavam aquele povo escravo. Então, acha comum começar a fazer aquilo. Ao invés de expulsar, tornar aquele povo escravo. Só que isso é um perigo muito grande. Porque Deus quer que acaba e elimina toda aquela cultura. E eles estão querendo trazer aquele povo para ficar como escravo, achando que não tem problema nenhum. Só que a cultura daquele povo está permanecendo no meio deles. E vai ser essa cultura que vai permanecer no meio deles que vai corromper o coração deles. A palavra nos diz que não sabe vocês que um pouco de fermento leveda toda a massa? Não sabe você que um pouco de pecado acaba estragando toda a sua vida? E isso dá uma mensagem muito linda falando sobre santificação. Por quê? Porque vai ser esse pouquinho que vai ficar aqui como escravo que vai fazer o povo corromper, que vai fazer o povo, ensinar esse povo a adorar outros deuses. Vai ser esse povo que vai distorcer a adoração ao Deus verdadeiro e ensinar eles a adorar outros deuses, a fazer uma adoração estranha, a entregar filhos, a fazer relações sexuais de forma totalmente ilícita. É esse povo que vai corromper toda a cultura que Deus está ensinando para eles. Então Deus está dizendo: expulsem todo o povo dessa terra. E eles vai e deixa ficar um pouquinho. Não tem como você falar assim: ah, só um pouquinho de pecado. Vai corromper todo o seu coração. Esses dias a Cacau, ela ministrou uma palavra no meu coração. Foi na segunda-feira, quando eu acordei. Eu gosto sempre de levantar e ter uma palavra. Eu falo com vocês que eu dependo de ter uma palavra todos os dias, sabe, no meu coração. E na terça-feira que eu falei com ela que eu não tinha uma palavra queimando no meu coração, eu falei: Cacau, me dá uma palavra para hoje. O que Deus te falou hoje? E ela falou assim: amiga, a palavra para hoje é: não adianta a gente revestir das armaduras de Deus, preparar para as guerras e batalhas e deixar o nosso coração exposto. Porque às vezes as pessoas elas vão se revestir tanto das armaduras espirituais,
mas elas deixam os corações expostos. Se você não guarda o seu coração, vai ter um problema, porque é dele que procede toda a fonte da sua vida. Vai ter pessoas armadas até os dentes, protegidas, orando, guerreando, né, jejuando, lendo a palavra de Deus, mas quando vai ver o coração está exposto, assentou numa mesa e comeu aquilo que as pessoas liberaram na mesa, porque deixou as armaduras descansando. Acha que é só quando tá de frente o inimigo que tem que colocar armadura, que quando senta na mesa você pode comer de tudo que tá colocando na mesa. Não, não é assim. Você tem que guardar o seu coração daquilo que as pessoas estão colocando na mesa. Um pouquinho de coisa que entra no seu coração pode ter um poder de contaminar toda a sua vida. Eclesiastes 10 vai falar: se um mosquito cair no pote do perfume, ele pode acabar com todo o unguento. No passado, para fazer perfume, você colocava o óleo, o azeite, né, um óleo, e você colocava várias ervas, flores, o que você quisesse que dava o aroma para aquele perfume. E ali você colocava ele tapado, junto com as ervas, aquilo que você queria que exalasse o perfume, e ali você deixava curtindo por muito tempo. Se o perfumador deixasse destampado e caísse aquelas moscas fedorentas, sabe aquelas moscas fedorentas, e ela caísse no pote do perfumador, ela estragava todo aquele unguento. Assim é um pouco de pecado dentro da nossa vida. Se você coloca um pouquinho de pecado, acabou com toda a sua santidade, sabe? Então toma cuidado com a forma como você conduz a sua vida. Se Deus mandou expulsar tudo, é para expulsar tudo. Não pega um pouquinho e faz de escravo. Entendeu a mensagem? Se é para expulsar tudo, é para colocar tudo do lado de fora. Se eu viro para você e digo: olha, toma essa água, é uma água que eu acabei de tirar do filtro, e eu falo com você: só tem uma gotinha de água do esgoto, mas pode tomar, é do filtro, é só uma gotinha do esgoto que caiu. Eu duvido que você tome. Então, quando Deus olha para a nossa vida e Ele diz: tá santificado, foi só um pecado que cometeu. É como se dissesse para Ele: é só uma gotinha do esgoto que caiu. Entende? Ou você santifica a sua vida por completo, ou não tem santificação. Ontem eu peguei uma situação muito complexa de uma adolescente e ela fez uma confusão muito grande, tudo por conta de uma mentira. Ela levou uma confusão para a mãe dela, dizendo que ela viveu uma situação onde uma outra pessoa falou mal dela, falou que ela era ruim no esporte, e a mãe dela falou que ela ia sair do judô por conta disso, e foi uma confusão danada. E ela contou para as amigas que uma coleguinha falou que ela era horrível, e as coleguinhas vieram para mim e falaram: Raira, fulano falou isso e aquilo outro, e eu fui chamando uma por uma para conversar, para me saber e entender o que estava acontecendo. No primeiro momento, eu mandei a mensagem para a menina que chamou a outra de ruim. Falei: o que aconteceu, filho? Por que você chamou a coleguinha de ruim? Raira, não falei isso, não aconteceu isso, não teve isso. Então vamos chamar todo mundo agora para eu poder saber o que está acontecendo. No final das contas, no frigir dos ovos, a menina estava mentindo. Levou para a mãe dela uma mentira. Contou para as amigas dela uma mentira. E eu levei para uma lição. Falei: filha, você não pode fazer isso. E ela: não conta pra minha mãe, Raira, não conta pra minha mãe. Eu falei: não tem como, porque isso é desvio de caráter. Se eu não começo a tratar isso agora por você, filha, você acha que isso não tem problema? E tem crente velho, ó, quase 70 anos nas costas, achando que mentira não tem problema. Mentira na sua vida é como uma gota de esgoto pra Deus. É só uma mentirinha, não tem problema. É só uma gananciazinha. É só uma invejazinha. É só uma gotinha de esgoto. Bebe então. Entendeu? Toda vez que você pensar que o seu pecado ele é pequeno demais e que não tem problema, que Deus ele deve estar se importando muito mais com a pessoa que acabou de matar a outra, pensa que é uma gotinha de esgoto só. Às vezes você olha para o pecado do seu irmão e vê um copo
lotado de água de esgoto e falando assim, ai, um copo de água de esgoto eu não bebo nunca. Mas você também não vai beber um copo de água filtrada com uma gota de água de esgoto. Se eu falar assim, olha, eu vou pegar aqui, ó, sugar, você acabou de fazer as suas necessidades no vaso. Você puxa assim na seringa, ó, puxa na seringa. Você acabou de fazer suas necessidades, puxa na seringa e vira na sua taça de água assim, ó, tac, uma gotinha só e bebe essa água. Eu duvido que você bebe. Você não bebe nem um copo cheio e nem com uma gota só. Assim é com Deus. Deus não bebe nem aquela pessoa que tá no lamaçal do pecado e ele não bebe nem aquele que tá com uma gota de pecado. Para ele, ambos estão contaminados. Ambos. Entende? Então, eu quero finalizar esse devocional dessa maneira, dizendo, se Deus pediu para expulsar todo mundo, é para expulsar todo mundo da terra. Não deixa um sequer. Não é para deixar pecado, porque isso pode te atrapalhar lá na frente. Amém? Se você está assistindo essa live pela primeira vez e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te dar uma oportunidade. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e nessa manhã você quer reconciliar com Ele, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você. Se você é salvo e já fez essa oração, você vai escrever, eu sou salvo. Essa manhã é uma manhã de oportunidade. Filha, volta para Jesus. Filha ou filho, enquanto pode, faça essa oração. A palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus. Se você acha que todo mundo é filho de Deus, te contar uma mentira. Não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Senhor, como dono da sua vida. E essa oração precisa ser declarada. Então, se você hoje quer fazer essa oração, nunca fez, ou talvez você não se lembra se um dia fez essa oração, escreve nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar pela sua vida. Ana Paula, Karina, o Senhor as recebe de volta. Glória a Jesus pela vida de vocês. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindas de volta. Que o Senhor, Ele regue vocês com amizades vindas do céu. Com pessoas que vão te ajudar na caminhada, sabe? Não existe outro lugar senão aos pés da cruz. A palavra diz, aquele que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Pegar a cruz significa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Para os meus desejos, para as minhas vontades, para mim mesmo. Se você quer, não fique com vergonha. É melhor você escrever nos comentários agora e aproveitar essa oportunidade e reconciliar com Jesus, porque pode ser que ele volte para você daqui a alguns minutos. Talvez essa oportunidade é para você ir morar com ele no céu, porque pode ser que você não vai, sua vida pode acabar daqui a alguns segundos. E ele está te dando essa oportunidade hoje de você entregar sua vida para ele. Talvez hoje vai ser sua única oportunidade de entregar sua vida para ele. E por isso eu estou sendo incisiva. Porque não é todo dia que eu sou incisiva, não. Deus está dizendo que tem uma pessoa que vai fazer uma oração hoje pela primeira vez. Se você vai fazer sua oração pela primeira vez, escreve assim, ó. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Seu coração tá batendo forte, você não vai entender muito. Mas escreve aí, ó. Porque pode ser que o Senhor vai voltar para você hoje e você precisa morar com Ele. É a única maneira de você não ir para o inferno, é aceitando Ele como Salvador da sua vida, como Senhor
o que governa a sua vida. Escreve isso. Não fica com vergonha, não. Talvez você fique com vergonha. É melhor você ficar com vergonha agora do que ser envergonhado quando você chegar no céu. Tá entendendo? É isso. Vou orar por essas vidas. Mas se você mudar de ideia, você escreve aí nos comentários, tá? Até o final da live, você que precisa fazer essa oração, coloque aí nos comentários. Tem uma pessoa que vai entregar a vida para Jesus hoje, mas que tá com vergonha, mas o Senhor falou que precisa entregar. Nunca fez essa oração. É muito melhor você ficar com vergonha agora do que ser envergonhado no céu. A vida é um sopro, ó. Eu posso cair aqui agora e minha vida acabar agora. Mas eu tenho certeza que se eu acabar agora, a minha vida está nas mãos dele. Então entrega a sua vida para Jesus hoje. Entrega, escreve nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Declara isso. E o inferno perdeu a sua vida. Acabou. O diabo não vai ter mais poder de te atacar. Em nome de Jesus, entrega. Entrega a sua vida para Jesus. Não sou incisiva, mas pela sua vida eu estou sendo. Ana Paula, Karina, glória a Jesus pela vida de vocês. Aos demais que estão aqui, declare que você é salvo. Coloca a mão no seu coração. Minutos finais, hein? Minutos finais. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela continue germinando em meu coração e produzindo muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por 1. Em nome de Jesus. Pai, nesta manhã eu quero entregar a vida da Ana Paula e a vida da Karina nas tuas mãos. Nesta manhã elas decidiram reconciliar com o Senhor. Elas decidiram voltar a caminhar contigo. Eu peço para que o Senhor fortaleça-as. Peço para que o Senhor continue caminhando com elas. Que o Senhor prepare pessoas boas para caminhar, para discipulá-las. Pessoas para abraçá-las e amá-las todos os dias. Para ajudá-las a fortalecer na caminhada. Livra elas das más companhias, livra elas de toda a opressão das trevas, de tudo que Satanás trama contra elas, Pai. Que elas sejam bem-aventuradas, que elas sejam mulheres firmadas na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por essa vida, que o Senhor revela e fala que precisa aceitar o Senhor nessa manhã. Deus, que o Senhor possa tocar de maneira sobrenatural. E que o diabo não tenha poder de aprisionar essa alma e essa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa pessoa liberta pelo sangue do Cordeiro. Abra, Pai amado, os olhos, que as escamas caiam agora ao chão, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa consiga entregar a vida dela ao Senhor, ainda hoje, Pai, em nome de Jesus é o meu pedido. Eu coloco, Pai, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, que eles possam mesmo fazer um dia excepcional na Tua presença, cheio de graça, de bondade, de amor e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um excepcional dia. E é isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meu coração dói. Dói porque às vezes as pessoas elas são presas pelo diabo, sabe? Minha cabeça está explodindo de tanta dor. De tanta dor. Porque tem uma pessoa para entregar a vida para Jesus e não entregou. Sabe? Eu vejo que o diabo ele tenta manter as pessoas aprisionadas. Teve um dia que eu fui numa igreja. Olha como é que o diabo ele é sujo.
Teve um dia que eu fui numa igreja e minha mão começou a queimar na igreja. E quando minha mão começa a queimar, Deus quer ministrar a cura. É o mistério que Deus tem na minha vida. Toda vez que minha mão queima, eu preciso orar por cura. Aí eu já sei. E eu tava na igreja e minha mão começou a orar. E Deus falou, ora por cura. Terminei a ministração. Foi uns dias aí pra trás. Falei, gente, eu preciso orar por cura. Tem alguém aqui que tá enfermo. E eu quero chamar aqui na frente, porque eu vou orar por cura. E Deus vai te curar nessa noite. Não foi ninguém. Aí eu falei, amém. Olha, não vem ninguém aqui receber oração. Você vai ficar sem a sua bênção. Aí, ok. Aí, no final, o pastor da igreja me chamou para mim orar por uma pessoa no WhatsApp. Aí eu entrei no escritório, algumas irmãs do grupo de oração entraram para orar comigo junto lá com o pastor. E eu falei, pastor, hoje Deus me deu isso, não vou orar por essa pessoa que está pedindo, porque Deus não me autorizou a orar por ela, não vou comprar guerra que não são minha, eu só oro com a autorização de Deus e isso, aquilo, outro, eu vejo que esse rapaz aí tá passando por uma prova, é específico, e não, falei dessa forma. E aí, a irmãzinha que é do grupo de oração, ela é líder do grupo de oração, ela falou comigo assim, irmã, quando você pediu para ir lá na frente, eu fiquei com vergonha, sou líder do grupo de oração, eu não quis ir lá na frente para poder receber oração, mas é para mim, Deus me tocou para mim ir lá na frente, mas eu não consegui ir. Aí eu falei assim, irmã, você perdeu sua bênção. Eu posso até orar por você agora, mas era naquele momento que Deus tinha pedido para eu poder orar. E eu orei com fé e tudo mais, mas talvez era naquele momento que Deus queria que eu orasse. Então eu vejo que as pessoas, elas perdem as bênçãos dela por pouca coisa, sabe? Uma irmã que era líder do grupo de oração não quis ir à frente para receber uma oração. Por conta de quê? Talvez um preconceito de que eu não posso receber oração porque sou líder do grupo de oração. Tá entendendo? É triste. É triste. E aí eu vejo que isso não acontece só com uma nem com duas pessoas. É com muita gente que se sentem envergonhadas em receber oração. Triste, lamentável. Triste, triste. É isso. Tô vendo, eu não consegui ler as mensagens, não. Mas tô vendo que vocês estão falando aí da Karina, né? Que vão chamar ela quando acontecer alguma coisa. Depois vocês me contam no WhatsApp, tá bom? Beijo. Fica com Jesus. Um beijo, um queijo. Até amanhã, se Deus quiser.